Em seu relatório final, a CPMI do INSS recomendou à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que investiguem ministros e seus familiares pela possível relação com Daniel Vorcaro. O deputado Alfredo Gaspar, ele é o relator da comissão, destacou um trecho exclusivo desse documento para tratar do envolvimento das autoridades no caso Master, pedindo também que o Senado avalie se ocorreu crime de responsabilidade dos magistrados. Parlamentares da oposição criticam a decisão do Judiciário em impedir a prorrogação da CPMI e afirmam que a investigação só foi enterrada pois eles começaram a avançar nas investigações que tratam do Master e de Vorcaro. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro, acho que o Roberto Mota já está a postos, preparado, vai trazer suas análises, reflexões. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O relatório final da CPMI do INSS, que não será prorrogada, mas já há o indiciamento de uma porção de figuras, né, Mota? Nessa abertura de Os Pingos nos Is, o que devemos considerar em relação ao indiciamento e ao documento que foi enviado para a Polícia Federal e também Ministério Público? Bem-vindo. Enquanto não se instala a CPMI do Banco Master, isso é o melhor que se pode esperar. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Dizem que o Senado já está na terceira semana sem ter uma sessão presidencial. E a razão para isso é simples. Se o presidente do Senado fizer uma sessão presidencial, ele será obrigado a ler o requerimento de criação da CPMI do Banco Master. Imaginem, esse requerimento já tem as assinaturas necessárias. E a lei diz que, dessa forma, a CPMI teria que ser instalada obrigatoriamente. Isso não aconteceu ainda, porque no Brasil a Constituição, as leis e os regimentos não são cumpridos, ou então são interpretados conforme o gosto do freguês. Pois é, daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer as informações sobre os indiciamentos. Há várias pessoas citadas, até filho de presidente da República, mas daqui a pouco a gente traz isso. Deixa eu só acionar o Luiz Felipe Dávila, vai trazer também suas análises e impressões sobre o encerramento da CPMI, o indiciamento, mas também talvez um trecho dedicado praticamente a uma investigação do caso do Banco Master. Foi uma adaptação feita no relatório final para abarcar também o caso do Banco Master? Foi um remendado, Dávila? Dá para tratar dessa forma? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, no mundo do crime, tudo está interligado. Afinal de contas, não existe uma rede do crime só para desviar dinheiro e roubar os aposentados, uma outra rede do crime que vende cocaína, uma outra rede do crime que está envolvida com o Banco Master. Não existe essa compartimentação no crime. O crime está todo interligado. Por isso, é óbvio que a ligação e os elos, Banco Master, REAG e tantos outros elos, estão em todos os lugares, desde combustível falsificado, lavagem de dinheiro, previdência, a questão da aposentadoria e, evidentemente, o Banco Master. Então não dá para você tentar fazer um recorte na CPMI ou na CPI separando uma coisa da outra. Então esse é o mundo do crime. Então isso que eles querem fazer, o Supremo quer fazer, separar as coisas em caixinha, isso não existe no mundo do crime. O segundo ponto, está de parabéns o relatório final da CPI. São mais de 4.000 páginas, mais de 200 pessoas indiciadas, entre elas parlamentares, ex-ministro e o filho do presidente da República. Não é pouca coisa. Isto resolve a questão? Óbvio que não. Mas, pelo menos, o parlamento começa a dar uma resposta por aqueles que roubaram, assaltaram os aposentados deste país. Não podemos esquecer nunca as cifras bilionárias do rombo da Previdência Social. A gente está falando que do INSS
foram mais de 8 bilhões de reais roubados dos aposentados com descontos indevidos e mais 90 bilhões de reais descontados dos consignados. Ou seja, estamos falando num montante de quase 100 bilhões de reais. Esses sem vergonhas, corruptos, bandidos, roubando as pessoas que trabalharam a vida inteira e têm todo o direito de gozar a sua aposentadoria. Portanto, não é a CPI uma bala de prata que vai resolver os problemas, mas apenas o ato de denunciar, dar nome aos bois, é um bom começo para, pelo menos, aliviar um pouco esse senso de indignação de todos que têm familiares que tiveram aposentados roubados assistindo esse espetáculo de varreção da sujeira para debaixo do tapete. Dúvida alguma, aguardamos o avanço desse caso e que as apurações consigam identificar todos os responsáveis, né? Um caso terrível, né? O roubo dos aposentados, milhões foram lesados. Deixa eu chamar, o Bruno Musa está com a gente ou o Cristiano Beraldo? Só confirmem quem é que já está. Cristiano Beraldo, então, ao vivo, conectado, seja bem-vindo, ótima noite a você. Só quero destacar e reforçar para a nossa audiência que esse documento, o indiciamento, não incluiu ministros da Suprema Corte, juízes. Houve uma sugestão, então o relatório sugeriu que essas duas instituições, Polícia Federal e Ministério Público, se debrucem, avance com as investigações para descobrir exatamente do que se trata a relação entre o Banco Master, Daniel Vorcaro e 2 integrantes da Suprema Corte. Então, o relatório trata disso e não o indiciamento dessas duas figuras da Suprema Corte. Mas, para além disso, o que é preciso considerar desse documento importante, agora o trabalho ficará a cargo da Polícia Federal e do Ministério Público? Será que muitos desses indiciados serão denunciados, Beraldo? É esperar para ver, né? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota, Musa. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é importante a gente reforçar que o papel da CPMI não é o papel da polícia ou do próprio judiciário. Esse relatório, ele foi elaborado a partir de depoimentos, acessos a muitas informações, e a partir daí faz-se o relatório que é votado, mas que tem toda uma composição política, porque o relatório, para ele ser aprovado, depende do voto, da situação da oposição, dos independentes, enfim, é sempre uma negociação política. Então, o papel do relatório é indicar, de uma certa forma, engajar a sociedade também diante de um problema gravíssimo que está acontecendo. Importante sempre a gente destacar, o Dávila trouxe isso aqui mais uma vez, né? Os aposentados brasileiros que já passam uma dificuldade tremenda porque planejam as suas vidas, né? Essa fase final da vida em que esperam ter em retorno tudo aquilo que eles plantaram ao longo da vida e, de repente, nesse momento, que é um momento de maior fragilidade, em que muitos têm problema de saúde, muitos têm que lidar com as dificuldades ali do dia a dia, e aí vem essa quadrilha de ladrões. Foi um roubo puro e simples. Gente que assaltava esses aposentados sem que eles percebessem. Eram a mão leve em cima da aposentadoria dos brasileiros. E isso se transformou numa aberração de bilhões de reais, uma atrocidade o que foi feito. É fundamental que as pessoas responsáveis por esse grande golpe em cima dos aposentados, que só foi possível porque teve gente dentro da estrutura burocrática do INSS, teve envolvimento de gente da estrutura política do INSS, teve envolvimento de gente do Ministério da Previdência Social, teve envolvimento de gente dos mais diferentes âmbitos da sociedade que estavam ali para morder um pedaço desse roubo bilionário. Só que o trabalho de chegar aos culpados, demonstrar a culpa de cada um deles e então fazer com que a justiça se manifeste e condene essas pessoas que são culpadas, isso precisa seguir o rito formal tradicional. A lei estabelece isso.
E aí é importante também nós entendermos que o Congresso Nacional tem um papel fundamental para elaborar esse conjunto de leis que rege, ou deveria pelo menos reger, a atuação das forças de investigação, assim como do próprio judiciário. Então, há muitas responsabilidades além dessas que estão aí reveladas no relatório, mas é preciso que cada um cumpra o seu papel para que, de fato, os responsáveis sejam punidos. Pois é, além do indiciamento, teve essa sugestão que eu mencionei, sugestão de que Polícia Federal e Ministério Público Federal avancem em identificar qual era a relação de Daniel Workari e do Banco Master com 2 integrantes da Suprema Corte, mas o relatório também sugere que essas 2 instituições examinem os contratos de honorários entre o Master e o escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça, justamente para averiguar se os elementos disponíveis, se as informações revelam indícios de prática do crime de tráfico de influência. Importante destacar isso. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Nessa abertura de Os Pingos nos Is, o Musa também vai se debruçar, analisar o relatório final, o indiciamento de algumas figuras. Daqui a pouco a gente vai trazer em detalhes as figuras indiciadas, mas agora a gente trata e analisa essa sugestão, né, para que ministros e familiares dos ministros, né, alguns familiares inclusive que possuem escritórios de advocacia, que esses sejam investigados futuramente. Musa, bem-vindo. Caniato, muito boa noite. Beraldo, Dávila, Mota e todos que nos escutam. Bom, realmente a coisa começa a ficar cada vez mais explícita, se é que já não estava antes. Na minha opinião, essa CPMI, toda essa artimanha que foi feita na CPMI do INSS é justamente para evitar ao máximo que ela chegue na CPMI do caso Master, porque elas se correlacionam entre elas. E os personagens talvez sejam muito parecidos ou estejam presentes nos 2 casos. O relatório que foi divulgado são, salvo engano, 4.400 páginas, com mais de 200 nomes de pessoas investigadas. Agora, vai para a PGR, e aí não me parece muita surpresa. A PGR ela tem que fazer a tomada de decisão. Ou ela prossegue com a denúncia, ou ela pede mais informações, ou ela arquiva. Eu acho, e vale a pena talvez questionar, que o André Mendonça teria, mesmo em caso de negativa da PGR, possibilidade de até seguir com o pedido de prisão que foi feito agora para o Lulinha, o filho do presidente Lula. Agora, o meu grande ponto, que eu estou mesclando as duas, do INSS e do Master, é justamente, na minha opinião, frear a do INSS, dando um recado dizendo: quando chegar, e já chegou, em CPMI do Master, a gente também vai fazer algum tipo de artimanha para que isso seja barrado. A gente vai falar mais adiante também o que foi feito agora com a decisão no COAF, ou seja, há uma clara interferência em instituições que deveriam, na prática, ser independentes. Estamos vendo poderes gigantescos em nome de pouquíssimas pessoas. Ou seja, o que representa a vontade popular quando pouquíssimas pessoas comandam instituições que barram as investigações e, vale dizer, eles não estão nem um pouco preocupados com o bolso dos velhinhos aposentados. Não, eles estão preocupados em salvar a própria pele. Pois é, deixa eu voltar com o Mota, porque o Mota falava sobre a ausência do presidente do Senado Federal, do Congresso, sobre aquele procedimento de leitura do requerimento. Uma vez lido o requerimento, inicia-se o processo para a instalação e início dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito. Isso não aconteceu, há uma grande cobrança, inclusive já há um número suficiente de parlamentares para que a CPMI ou CPI do Banco Master seja iniciada, né, Mota? E aí muitos se questionam, bom, são situações distintas que podem até se conectar, o Dávila mencionava, não dá para separar atividades ilícitas em caixinhas. Eu acho que em algum momento, né, CPMI do INSS e investigação no Master se cruzam, mas essa descrença de muitos na possibilidade de instalação da CPMI ou CPI do Master, você acha que a fatura já está liquidada? Dificilmente veremos a instalação
Me parece que essa já seria uma decisão fechada, pelo menos na cabeça do presidente do Congresso, já que em 3 semanas isso não aconteceu. Por que aconteceria daqui para frente? Acho que seu microfone está fechado. Não, foi aqui então, desculpa. Abriram depois? Você pode recomeçar? Claro. Me parece claro, Caniato, que a necessidade de fazer justiça foi colocada em segundo plano em nome de conveniências políticas. Eu não vejo nenhum problema no Congresso Nacional fazer política. Lá é a casa dos políticos, dos representantes do povo. Eu não vejo nenhum problema nos presidentes das casas fazerem política. Eu entendo que nem toda pauta que a população acha que é urgente será considerada urgente pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado. Eu entendo isso. Agora, há um limite para isso. O que nós estamos vendo, mais uma vez, de forma clara, explícita, é que no Brasil as regras, as leis, a Constituição só valem quando isso é conveniente para quem está no poder. Quando não é, eles simplesmente ignoram e ponto final. Praticamente todo dia a gente comenta aqui alguma notícia que é um exemplo disso. Agora, é gritante essa situação. Pelo regulamento, pela lei, depois que você coleta as assinaturas necessárias para instalação de uma CPMI, ela tem que ser instalada. No entanto, ela não foi ainda. E tudo indica que ela jamais será. A pergunta que a gente precisa fazer é: como é que se pode lidar com uma situação como essa, como se fosse uma coisa normal? Pois é, deixa eu passar para o Dávila, porque é preciso também analisar a situação de Davi Alcolumbre, né? Há uma expectativa de que ele pudesse fazer alguma coisa em relação a uma outra investigação, o caso do Banco Master. Havia, eu acho que pelo menos há alguns dias, a expectativa de que isso poderia prosperar. O que mais lhe deixa preocupado? É a posição de Davi Alcolumbre ou foi o entendimento do STF em relação à CPMI do INSS, hein, Dávila? Caniato, assim como eu disse que o crime organizado não tem fronteira, a República do Rabo Preso também não tem fronteira. Como explicar, por exemplo, que o dinheiro do Fundo de Previdência do Estado, do presidente do Senado, foi parar no Banco Master? E sabe quem é que indicou o responsável por este cargo que transferiu o dinheiro para o Banco Master? O presidente do Senado. Não é uma coincidência? Nós não temos essas grandes coincidências de que hoje contratar advogado não importa mais o currículo. O que importa é se ele é filho ou parente de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí as coisas facilitam. Até mesmo recém-formado, só por ser filho de alguém, já tem uma clientela enorme. Então, Caniato, nessa República do Rabo Preso, todo mundo se mobiliza para varrer o problema para debaixo do tapete. Porque se esse problema é revelado, tem transparência, luz, o que acontece é que vai mostrar o que é o Brasil hoje. Não é a República Federativa do Brasil, é a República do Rabo Preso. É esse que é o Brasil de hoje. Esse é o Brasil de pessoas que capturaram o Estado brasileiro. Capturaram o Estado brasileiro, esse Estado que hoje passa 40% do PIB. Então é muito melhor capturar o Estado e aí dar festinha, dar dinheiro para um aqui, dinheiro para o outro ali, do que disputar o mercado, suar como todo brasileiro que trabalha honestamente, tem que acordar cedo para concorrer no mercado, vencer a concorrência, ser mais competitivo, vida dura. Não. Se você tem a República do Relacionamento, se você faz parte do esquema da República de Rabo Preso, tudo facilita a vida. Então, Caniato, o ponto é óbvio que tem uma ligação de Banco Master com todas essas picaretagens. Mas o problema é que tem muito personagem importante envolvido nisso. E CPI, não é um órgão investigativo, mas ajuda a dar transparência, traz luz
para esses escândalos. Mesmo não tendo CPI ou CPMI, precisa continuar correndo esse processo na justiça. Doa a quem doer. O que não pode é o brasileiro ficar sentado na arquibancada e vendo essa roubalheira acontecer, esses esquemas perpetuarem, e o brasileiro só tem uma coisa a fazer: lamentar. Isto é patético, isso acaba com a credibilidade das instituições, isso destrói a confiança na democracia e, portanto, está na hora da sociedade se mobilizar e exigir uma resposta dura para essa roubalheira. Não podemos deixar que esse caso seja varrido para debaixo do tapete. Pois é, lembrando a nossa audiência que Davi Alcolumbre não aparece na lista de indiciados no relatório final de Alfredo Gaspar. Agora, já o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, ele é um dos aliados, inclusive, de Davi Alcolumbre. Ele está, sim, nessa lista de indiciados. Agora, tem um trecho do relatório que menciona, inclusive, Davi Alcolumbre. Vou abrir aspas. As visitas do careca do INSS ao Senado ocorriam com frequência. Infelizmente, houve imposição de sigilo de 100 anos a esses dados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, impossibilitando a esta CPMI esclarecer os demais padrinhos políticos do principal líder da organização criminosa, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS. Deixa eu só passar rapidamente para o Cristiano Beraldo, que tem um aspecto importante. Quando o Davi lá menciona a investigação, a apuração tem que seguir, doa a quem doer. O Brasil está preparado para passar limpo essas questões, sobretudo em ano eleitoral, Beraldo? Pois é, Caniato, esse é o problema, porque essa investigação, a investigação que vale, ela tem que ser realizada pela Polícia Federal, nesse caso, pelo Ministério Público. Porque se não for isso, se for só a CPMI, não vai dar em absolutamente nada. E por que não vai dar nada? Porque a CPMI e as outras CPIs que acontecem no Congresso, elas, em geral, servem de palanque para que os senhores e senhoras congressistas façam os seus discursos, apareçam aqui e ali, porque, na verdade, a razão pela qual o Brasil é este país inviável é justamente pela ausência do Congresso Nacional. Não existe hipótese do Brasil não responsabilizar os senadores, as senadoras, os deputados e as deputadas que não fazem o trabalho que deveriam fazer. Cadê esse Senado que não discute impeachment de ministro? Cadê esse Senado que se reuniu no ano passado para dizer: não, vamos apoiar o Alcolumbre, porque assim ele vai dar espaço para a gente, e aí a gente vai conseguir fazer o que precisa? Fizeram o quê? Qual foi a contribuição efetiva do Senado Federal ao Brasil diante de tudo isso que está sendo revelado? Cadê o Senado Federal que aprova os indicados para a diretoria do Banco Central e aprovou esses que permitiram o escândalo do Banco Master acontecer? Cadê o Senado Federal? Cadê a Câmara dos Deputados, que deveria se debruçar no aprimoramento da legislação para impedir que o Supremo Tribunal Federal continue agindo da maneira que age, legislando no lugar do Congresso Nacional, e Vossas Excelências assistindo como se tivesse tudo normal? Fingem indignação na frente das câmeras, mas conforme a gente vai constatando, depois vão se confraternizar num esquinho em Londres. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Então, Caniato, é importante nós termos consciência que a CPI tem um papel político e tem um papel de estimular a opinião pública. Mas a investigação para valer não está no Congresso Nacional. Esse Congresso que decepciona o Brasil, que faz entristecer o Brasil e faz consolidar esse sistema de país que torna impossível para qualquer pessoa
fazer alguma coisa de forma decente, correta, porque sempre vai esbarrar num burocrata malandro. Vai sempre esbarrar em alguém numa safadeza, querendo propor um negocinho aqui, outro acolá, um achaque aqui, outro acolá, uma fiscalização aqui, outro acolá. O Brasil se transformou nesse país em que os problemas não se resolvem, em que você acha que a coisa já passou, aí vem alguém, usa do seu poder para mudar o passado. O Brasil não é um país confiável. O Brasil é um país que atropela os brasileiros e mantém longe aqueles que poderiam vir para o Brasil contribuir com o nosso desenvolvimento. Então, o Congresso Nacional não é essa figura bonita que está aí com esse relatório. Olha aqui, temos 200 que estão indicados para serem indiciados, porque o Congresso não tem essa força. Mas eles não estão nessa moral, não. Eles não estão nesse pedestal, não. Eles têm muita explicação para dar, porque isso que estamos vendo é culpa também do Congresso Nacional.